seu pecado, em Jesus se compassivo, cantarás glorificado os louvores do Deus vivo. Volta, meu povo, ao Deus Senhor, e exultará teu coração, ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. A salvação do povo sou eu, diz o Senhor. De qualquer tribulação em que clamarem por mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos para esta celebração da palavra, em que vamos ouvir um convite de Jesus. Até ouso dizer, um desafio de nosso Senhor para abrirmos os nossos ouvidos e abrirmos a nossa boca. Não termos medo de anunciar o seu amor. Eu sou o diácono Marcos Lemos. É bom me apresentar, primeira vez que eu venho celebrar aqui com vocês na catedral, e confesso que estou até um pouco ansioso e nervoso. Já celebrei diversas vezes, mas é a primeira vez que eu venho à catedral. Já servi aqui algumas vezes ao lado do nosso bispo Dom Giovanni, fui ordenado nesse altar, mas eu cresci a minha infância na igreja. A formação católica que recebi dos meus pais, ela se deu muito aqui dentro, lá no tempo do Padre Evaristo. Me lembro ainda criança, meu pai, minha mãe está aqui hoje, treinando eu e minhas irmãs para lermos na missa das crianças. E me sinto muito privilegiado hoje de estar aqui diante da minha família, minha esposa, Marina, que está aqui, e saibam que para mim é uma alegria muito grande, muito grande. Nesse tempo da quaresma, nós temos um convite à conversão, e nós vamos ouvir na primeira leitura de Jeremias e no Evangelho um desafio à nossa vida: abrir os ouvidos à palavra de Deus e não fechar a nossa boca para anunciar as maravilhas do Senhor. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes fechamos os nossos ouvidos e nossas bocas para as coisas de Deus, e quando agimos dessa forma, nós pecamos, nós falhamos diante do Evangelho, diante dos nossos irmãos, diante de nós mesmos. Por isso eu convido você, minha irmã, meu irmão, num instante de silêncio, reconhecermos as nossas limitações e implorar o perdão de Deus. A vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Neste instante, traga no seu coração as suas intenções pessoais, particulares, para esta celebração. Acolhemos também as preces e pedidos que foram feitos no início desta celebração e em ação de graças pela saúde do Santo Padre, o Papa Francisco, que está se recuperando, voltou para casa esta semana, que ele possa estar firme à frente da nossa igreja. Ó Deus onipotente, suplicantes imploramos a vossa majestade, à medida que se aproxima a festa da salvação, nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério pascal, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Assentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vou vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje, a todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-me no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvissem hoje a voz. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salvará. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com
cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Voltai ao Senhor, vosso Deus. Ele é bom, compassivo e clemente. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Depois, quando vocês chegarem em casa, façam um exercício de abrir o profeta Jeremias. Abram o livro do profeta Jeremias e leiam o capítulo 7 todo. Esse trecho que nós ouvimos aqui, ele é muito forte e muito significativo,
nós vamos ver uma conexão entre a primeira leitura, o profeta Jeremias, e o milagre que Jesus faz. A primeira coisa que nós encontramos na leitura do profeta Jeremias é um convite de Deus. E ele diz: dei uma ordem, ouvi a minha voz. Esta é a ordem. Este é o mandamento de Deus. Pode parecer estranho, mas quando o Senhor revela os seus mandamentos, ele começa dizendo para o povo: escuta, Israel. A gente até canta aquela música, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escuta, Israel, o Senhor é o seu Deus. Se a gente pegar ao pé da letra o texto, a gente vai entender que o primeiro mandamento, então, é escutar a Deus, abrir os nossos ouvidos. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós damos ouvidos para Deus, nós podemos amá-lo. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, é daí que surge o amor, é daí que surge o desejo de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E Jeremias lembra para todos nós: ouve a minha voz, e assim eu serei o seu Deus. E quando o povo não ouve a voz de Deus, ele para de andar para frente, ele anda para trás. O povo desiste do caminho de Deus. Nós somos assim. Quando fechamos os nossos ouvidos para a palavra de Deus, nós paramos de caminhar rumo a Deus. Nós perdemos o nosso caminho. E em paralelo, nós temos no Evangelho Jesus curando um homem que era mudo. E a figura que é usada aqui para nós, ela é muito forte, porque o evangelista diz que aquela pessoa tinha um demônio que a deixava muda, incapaz de falar. E quando esse demônio é tirado dela, a cura vem, ela fala. Agora, quando nós não somos capazes de ouvir, nem de falar, nós perdemos aquele dom mais precioso que Deus nos deu como seres humanos para nos diferenciar de todo o resto da criação. Nós somos capazes da comunicação, nós somos capazes do diálogo. Quando fechamos os nossos ouvidos e a nossa boca, nós nos fechamos não só para Deus, mas também para os nossos irmãos. Nós nos fechamos para o sagrado, em toda a sua dimensão. É impossível viver o amor sem ouvir e sem falar. E quantas vezes esse é um pecado que tem dominado? Estamos perdendo a capacidade de nos comunicarmos, de relacionarmos uns com os outros, de termos uma vida de irmãos e de família, de comunidade que anda em frente, rumo a Deus. Muitos de nós estamos perdidos, sem rumo, sem saber para onde ir. Precisamos que Jesus expulse esse demônio das nossas vidas, da nossa sociedade, em todas as situações. Seja nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no cuidado com os nossos filhos,
no convívio com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E quanta gente nós perdemos, porque fechamos o ouvido, fechamos a boca e não somos capazes mais de nos relacionarmos. Esse é um pecado gravíssimo e nós precisamos todos pedir perdão. Nós falhamos em nos comunicar. Esse milagre de Jesus para aquele homem tem que ser um milagre maior ainda na nossa vida, de abrir também os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, para que assim a gente possa aprender de novo a conviver e, ouvindo a voz de Deus, caminhar para a frente, não perder o rumo. É assim que nós devemos agir como povo de Deus. E o Salmo é uma maravilha para esse momento. Este é o Salmo: ouvistes hoje a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Nós ouvimos a voz do Senhor e o nosso coração está aberto. E o coração aberto não divide, o coração aberto não quer briga, o coração aberto busca acolher. O final do Evangelho, Jesus ainda fala de uma forma bem dura: quem não recolhe comigo, dispersa, e quem não está comigo, está contra mim. Quem não ouve a sua palavra, quem não se deixa curar por Jesus, não está com Jesus. E nesta quaresma, esta é a nossa caminhada: não dividir mais. E olhem os absurdos: quanto mais nós dividimos, quanto mais brigamos, quanto mais evitamos o diálogo, a convivência, ouvir o outro, nós destruímos tudo no nosso caminho. E a natureza está aí para não nos deixar mentir. A gente acha, e tem muita gente aí chateada com a CNBB, com os bispos. A campanha da fraternidade é para cuidar dos bichos e das plantas? É para cuidar de nós mesmos? Ou a gente tem outro planeta para viver? E quando nós destruímos a nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, nós não destruímos só a convivência, não só a convivência humana, nós destruímos tudo. Tudo. A natureza sofre por nossa falta de capacidade de ouvir a Deus. E a criação de Deus, o ser humano tem que aprender isso. A criação de Deus já está salva. Não tem condenação para o universo, para a natureza, porque eles não pecaram. Quem peca somos nós. Nós não podemos deixar que nada da criação se perca. Se a gente é incapaz de cuidar de uma vida tão simples, nós não somos capazes de cuidar de coisas mais complexas. Que o nosso cuidado seja completo, seja em todas as dimensões, em todas as realidades da nossa vida. E que essa quaresma seja um tempo de conversão total em nossa vida. Não só aquela conversão íntima, privada e particular, mas em todas as dimensões da nossa vida.
Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus as nossas preces da comunidade. A nossa resposta será: mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pela Igreja, para que o Senhor a proteja em toda a terra e a mantenha misericordiosa, vigilante e despojada, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelos povos divididos e sem paz, para que a palavra de Deus seja oportunidade de proximidade, diálogo e fraternidade, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Por todos nós, reunidos em comunidade, para que Deus perdoe os nossos pecados e nos conceda a graça da salvação, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Tudo isso vos pedimos, Pai, por seu Filho Jesus Cristo, que Ele possa converter o nosso coração a todo instante e que Teu Espírito, que habita em nós, nos fortaleça nessa caminhada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assentados, vamos fazer a nossa oferta e preparar o nosso coração para receber Jesus na Eucaristia. Digamos a Deus, Sonetrino, dando graças, cantando este hino, com carinho norteias a vida, uma terra por nós prometida. Bendito sejas tu, Pai da misericórdia. Bendito sejas tu, Pai da misericórdia. Enviai-nos a nós, teu Filho, que se fez doação e martírio, nos abristes do eixo da estrada, conduzindo a montanha sagrada. Bendito sejas tu, Pai da misericórdia. Bendito sejas tu, Pai da misericórdia. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Nós somos felizes porque fomos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Vamos juntos para a mesa do banquete da aliança que o Senhor nos preparou. Esta mesa nos sustenta nos caminhos da esperança, nas estradas do amor. Ó Senhor, nessa mesa buscamos o alimento que a todos refaz, na procura da terra sem males, que é penhor da justiça e da paz. Ó Senhor, criaste a terra, colocaste nela vida, deste ao povo como herança, para teus filhos tuas filhas. Tu sonhaste o paraíso, dom, saudade e esperança. Ó Senhor, nessa terra buscamos o alimento que a todos refaz, na procura da terra sem males, que é penhor da justiça e da paz. Uma terra sem os males do egoísmo e violência, da ambição e todo vício. É projeto do teu reino, utopia do teu povo, nosso sonho e compromisso. Ó Senhor, nesta mesa buscamos o alimento que a todos refaz, na procura da terra sem males, que é penhor da justiça e da paz. Tu visitas esta terra com a chuva e o orvalho, e com a vida
mas para muitos falta o solo, para tantos o trabalho, falta em fraternidade. Ó Senhor, nesta terra buscamos o alimento que a todos refaz, a procura da terra sem males, que é penhor da justiça e da paz. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Oremos. Sustentai, Senhor de bondade, com vosso auxílio, os que reconfortais com os sacramentos, para podermos colher os frutos da salvação na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Imploramos, Senhor, a vossa clemência, confiantes em vossa misericórdia, assim como de vós procede o nosso ser, também por vossa graça, possamos realizar o bem que desejamos, por Cristo nosso Senhor. Tem uns recados. 4 recados, bem pequenos. A paróquia vai promover uma peregrinação para o Santuário Nacional de Aparecida no mês de julho. Então dá tempo para todo mundo se programar. Uma peregrinação para Nossa Senhora Aparecida em julho. Para maiores informações, então, procurar a Secretaria da Paróquia. Também está à venda na secretaria e na sala da partilha o livrinho da campanha da fraternidade. O valor é R$2, é bem simbólico. Na próxima sexta-feira, dia 28, então amanhã, haverá a caminhada penitencial. A missa inicia-se no Teatro Usina Gravatá, às 6 horas da manhã, e após a liturgia da palavra, seguimos até aqui na Catedral, onde concluímos a celebração até às 6h50. Venha rezar e se penitenciar aqui com a comunidade. Todas as sextas-feiras da Quaresma. Então não é só para amanhã, para a próxima sexta também tem. 6 horas da manhã, começando lá na usina do Gravatá. E o último recado, também todas as sextas-feiras da Quaresma, faremos a meditação da Via Sacra no entorno da Igreja Catedral, logo após a missa das 19 horas. Então, quem vier à missa das 19 horas, venha também para a Via Sacra. Certo? Muito obrigado a todos. Como eu disse no início da celebração, para mim é um privilégio, uma honra muito grande. Toda a educação de igreja na minha infância até a adolescência se deu aqui nessa comunidade. Faço mais uma vez memória do meu pai, falecido em 2020, janeiro de 2020, e que foi
esse homem que abriu os ouvidos para Deus e nunca teve medo de anunciar a palavra de Deus. Minha vocação é fruto dessa experiência que os meus pais passaram para a gente, e falo para minha mãe o quanto eu estou feliz de estar aqui, e eu tenho certeza que meu pai também estaria muito feliz de estar aqui. Meu pai começou a caminhada para a formação do diaconato permanente junto comigo, mas depois ele adoeceu, não teve mais condições de participar e de continuar essa caminhada, mas acredito que estou fazendo um bom papel aqui como filho. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com vossas vidas, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. O Cristo Deus se fez humano,